Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre alugar. É sempre melhor que financiar um imóvel ou não? Tá? Vou trazer pontos muito importantes que você deve analisar de ambos os casos para você tomar a decisão. Por quê? Porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Para várias pessoas vai valer a pena alugar, para várias pessoas vai valer a pena financiar. Eu vou trazer todos esses pontos, você analisa e verifica se para você é um ou é outro, ok? Então antes disso, vem aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida como sugestão nós disso, pode escrever nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Então dito isso, já vamos à tela do computador agora mesmo. Primeira coisa, peguei aqui de exemplo esse imóvel, né, esse apartamento de 2 quartos com banheiro, 60 metros quadrados, sendo vendido a R$190 mil, né? Se não me engano ele é mobiliado, tá? É São João do Rio Vermelho, em inglês do Rio Vermelho, né? Então é um bairro aí, se não me engano é o maior bairro, né, de Florianópolis, da Ilha da Magia aí, R$190 mil, beleza. Então peguei esse aqui de exemplo. Primeira coisa, né, já que nós estamos comparando o aluguel com o financiamento. Quanto é o aluguel do imóvel dessa maneira, né, naquela região? 2 quartos nessa região mobiliado, lá na região é mais ou menos na faixa R$1.500 por mês, tá? 1.500, certo? Ok. Então agora eu vou virar aqui para baixo. Vou utilizar aqui o simulador de financiamento. Para quê? Para fazer um comparativo para você, né? Então lembrando que quando você vai fazer um financiamento imobiliário, você precisa dar 20% de entrada. 190 mil, 20% é R$38 mil. Então vamos colocar aqui. Então já tem um detalhe, se você deseja fazer um financiamento e não alugar, tenha o valor da entrada. Tempo, eu vou colocar de 30 anos e vou clicar em calcular. Então, no imóvel nesse exemplo, que é 190 mil, eu preciso ter 38 mil para dar de entrada. Para 30 anos, sendo que o valor financiado, então, vai ser de R$152 mil, né, que é a diferença de um para o outro. O meu financiamento, né, nesse caso aqui está como 9,49% ao ano. Lembrando que quando a taxa Selic cair, você pode renegociar a sua dívida, né, para jogar a taxa de juros para baixo. Primeira parcela seria 1.635. Lembra que eu falei que esse imóvel tem um aluguel de 1.500 em média? Então, se eu estou pagando 1.635 de parcela inicial e eu tenho um aluguel de 1.500, são próximos? São. Então, só aí já seria um indício, opa, eu acho que vale a pena financiar, tá? Mas calma lá. Última parcela, 451. Porém, entra aqui um detalhe muito importante. Para você financiar esse imóvel de R$152 mil, né, financiamento via os bancos tradicionais, aí, você tem que ter uma renda familiar bruta de 5.450. Tá? 5.450. E aí entra alguns detalhes agora que eu tenho que avisar vocês. Quando você faz um financiamento, você está pegando um dinheiro emprestado do banco, logicamente, que ali na diferença é R$152 mil, e você só faça um financiamento se você tiver condições de pagar o financiamento. Só se tiver condições. Por quê? Porque se você não tem condições, se você não consegue poupar o dinheiro suficiente para pagar, você não tem nenhuma estabilidade, você não sabe se perde emprego ou não perde, tá meio assim, não entre em financiamento. Só entre em financiamento se você tiver aí, digamos, uma certeza que você vai conseguir pagar, ter uma reserva também para isso, enfim, e buscando fazer com que você quite o seu financiamento o mais rápido possível para parar de pagar juros, né, e ficar livre aí nesse detalhe. Então, tenha isso em mente e no caso, né, é necessário uma renda familiar bruta então mais elevada no caso. Ok. Porém, vamos supor que você tem condições então do financiamento. Então, se eu tenho condições, eu vou comparar o valor da parcela, 1.635, com o aluguel, que seria 1.500 nesse caso. O valor é muito próximo. Então, valeria a pena sim você comprar esse imóvel, financiar esse imóvel. E lembrando que, quando você está fazendo o financiamento, você está pagando o seu próprio imóvel. Ok? Você está comprando o seu imóvel, então você não está dando o dinheiro do aluguel para o dono do imóvel. Você está pagando parcela do financiamento para o seu próprio imóvel, tá? Muito importante isso.
E conforme você vai pagando a sua dívida, o valor da parcela vai diminuindo, né? Então você vai podendo amortizar a dívida, por exemplo, para ir diminuindo os juros que você paga, ok? E aí entra um outro detalhe super importante, que é isso aqui, tabela IGPM, tá? Tabela IGPM, ela é muito utilizada para quê? Para correção dos aluguéis e também é um dos indicadores utilizado para valorização do imóvel, ok? Então, se você pega aí um imóvel, um aluguel que você paga hoje R$ 1.500, por exemplo, ele vai ser reajustado em média 8% ao ano. Então sairia dos... Vou até pegar a calculadora para ficar mais claro. Ó. Você pegaria o valor... Agora estou falando em aluguel, 1.500. Sendo reajustado 8% ao ano, no outro ano já ia para 1.620. Não é basicamente o valor da parcela? É. Aqui vai ter reajuste? Não. Não vai ter reajuste mais. Tá? No aluguel, vai. Então já seria outro ponto a favor de financiar, né? Lembrando que também tem consórcio imobiliário, enfim, que seria mais vantajoso que financiamento, mas aqui é a comparação do financiamento. Então ele vai tendo reajuste no aluguel, ó, e vai subindo conforme os anos vão passando, ó, 8%, daí a pouco já está 2.200, 2.500, 3.000 de aluguel. E outro detalhe importante, existe valorização no imóvel, certo? Que também é nessa média dos 8% ao ano. Então se nós pegar aqui um imóvel que é 190 mil, vou colocar aqui no simulador de juros compostos, tá? Antes disso, vou converter, né, os 8% para ver quanto isso dá em mês. Então vou colocar aqui 8%, 0,64 ao mês. Então aqui eu vou pôr 0,64. Quanto tempo que eu estou financiando? Ah, eu estou financiando para 30 anos. Posso botar 30 aqui para saber quanto vai valer o meu imóvel daqui 30 anos? Pode. Mas vou colocar aqui uma simulação para 5 anos, por exemplo. Valor do imóvel, 190 mil. Tá? 190 mil. Então quer dizer que esse imóvel que hoje vale 190 mil, aliás, e ele for corrigido, né, ganhar a valorização de 8% ao ano, daqui 5 anos esse imóvel vai estar valendo 278 mil reais. Não quer dizer que esses 88 que é a diferença você ganhou, já entrou no seu bolso. Não, é a valorização do imóvel que você está pagando no financiamento. Então se você for analisar 8%, né? 8% que você ganha sobre a valorização do imóvel, mais o que você está deixando de pagar o aluguel, 1.500 por mês, ok? Então 1.500 por mês, você teria de aluguel, vezes 12, dá 18 mil, certo? Vou somar os 190 mil, mais 8%. São 15.200. Então tem os 15.200 mais os 18 mil do aluguel que eu estou deixando de pagar aluguel. É como se fosse 33.200 por ano. Tá? 33.200 por ano. E quanto eu estou pagando de financiamento? Levando conta aqui. Isso aqui vem diminuindo, né? Mas vamos supor que fique fixo em um ano, pelo menos, 19.620. Então, se eu pegar e somar aluguel, ou que eu deixei de pagar aluguel, mais valorização do imóvel, eu estou pagando de financiamento 19.620 e recebendo, era 32.200, se não me engano, né? 12.580 na diferença. Na diferença. E essa diferença vai cada vez ficando maior. Por quê? Porque o aluguel, se eu tiver comprado esse imóvel para alugar, o aluguel, eu vou reajustar o preço do aluguel. O meu imóvel está valorizando. E quanto mais eu pago a dívida do meu financiamento, menor fica a parcela. Então, alugar é sempre melhor que financiar o imóvel? Não é sempre. Apenas se você não tiver condições de fazer um financiamento ou de comprar via um consórcio imobiliário, por exemplo, beleza, vai valer a pena você alugar. Ou se você for ficar um período curto, pequeno. Fui morar numa cidade X, mas eu vou ficar por 1-2 anos. Beleza, vai ficar por 1-2 anos, não compra imóvel. Agora não, eu pretendo morar sempre na cidade X. Então financie o imóvel ou compre através de um consórcio imobiliário. Porque você vai estar, primeiramente, em vez de pagar um aluguel, pagando a parcela do seu imóvel, ganhando na valorização, na diferença você está ganhando muito. O valor da parcela do financiamento vem caindo todos os meses, então ele vem reduzindo, né? Ele vem reduzindo. Você tem a opção de
amortizar a dívida para fazer com que a parcela e o juros fique cada vez menor. E aí você compara. Se ficar no aluguel, você está pagando aluguel que vai ser reajustado todos os anos, meu amigo. Vamos fazer a conta aqui, ó, já aproveitando aqui, que é o 0,64, seria o reajuste do aluguel. Vamos colocar em 1.500. O seu aluguel daqui 5 anos vai estar R$ 2.200. Não é muito maior que o financiamento? Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então, ao meu ver, seja financiamento imobiliário ou consórcio imobiliário, vale mais a pena do que você pagar aluguel, tá? Mas tenha ciência que você precisa ter condições financeiras para pagar o financiamento ou o consórcio imobiliário, se for da sua escolha. Porém, se você não tiver condições, fique no aluguel para evitar que você atrase 3, 4, 5, 6 meses do seu financiamento e o banco venha e tome o seu imóvel. Certo? Então o vídeo vai ficando por aqui. Peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.